Fala meus amigos, eu me chamo William e seja bem-vindo ao canal Papo de Homem. E nesse vídeo eu vou passar 6 opções de tratamento para controlar a ejaculação. A ejaculação precoce acontece quando o homem atinge o orgasmo logo nos primeiros segundos, após a penetração ou antes de ter penetrado, acabando por ser insatisfatório para o casal. Essa disfunção sexual é comum em adolescentes, devido às alterações hormonais, que os tornam mais excitáveis, mas também pode surgir no adulto, estando nesses casos mais relacionado com fatores psicológicos como estresse, ansiedade ou medo, por exemplo. A ejaculação precoce pode ser controlada com o uso de algumas técnicas e exercícios, mas em alguns casos pode até ser necessário o uso de medicamento ou realização de psicoterapia. Assim, o melhor é sempre consultar um urologista para identificar a possível causa da ejaculação precoce e iniciar o tratamento mais adequado. Bom, vamos às técnicas. Primeira, técnica Start-Stop. Essa técnica é bastante utilizada, habituar o homem para demorar mais tempo até ejacular. Para isso, a técnica é feita com passos graduais, que incluem: no primeiro dia, o homem deve masturbar-se com a mão seca, fazendo 3 movimentos e parando por 2 ou 3 segundos. Depois de cada pausa, deve-se fazer novamente 3 movimentos e parar. Este padrão deve ser mantido por 10 vezes. Caso a ejaculação aconteça antes dessas 10 vezes, deve-se voltar a repetir o exercício nos dias seguintes, até conseguir aguentar por 10 vezes. Após conseguir fazer 10 vezes de 3 movimentos, deve-se repetir a técnica, mas com 5 movimentos seguidos, intercalados com pausas. Quando se conseguir fazer 10 vezes de 5 movimentos, passa-se a fazer 7 movimentos seguidos. Após se atingir as 10 vezes com 7 movimentos seguidos, deve-se repetir toda a técnica, começando novamente com os 3 movimentos, mas com a mão úmida, usando para isso algum tipo de lubrificante ou vaselina. Quando se chegar novamente aos 7 movimentos, a técnica deve ser repetida, mas pela parceira ou parceiro. Cada passo dessa técnica deve ser feito em dias diferentes, ou com algumas horas de diferença, para que o estímulo e a vontade de ejacular sejam semelhantes. Técnica de número 2, técnica da compressão. Nesta técnica, o homem aprende a reconhecer as sensações que surgem antes de ejacular e a controlá-las. A grande vantagem desta técnica é que pode ser feita pelo próprio homem, não sendo necessário a ajuda da parceira ou parceiro. Para isso, deve-se fazer estimulação do pênis, através da masturbação ou relação sexual. E quando se sentir que se irá ejacular, deve-se parar e fazer pressão sobre a cabeça do pênis. Para isso, deve-se colocar o polegar na parte de baixo da cabeça do pênis, por cima do freio, e com o dedo indicador médio, pressionar por cima do pênis, encerrando a uretra. A pressão deve ser mantida por 3 a 4 segundos e deve ser ligeiramente incômoda, mas sem causar dor. Essa técnica deve ser repetida no máximo 5 vezes seguidas. Outra opção de compressão é apertar na base do pênis. Esta técnica pode ser feita durante a penetração, mas é importante pedir à parceira ou parceiro para que não se mova, evitando a estimulação no momento de fazer a compressão. Técnica de número 3, técnica de dessensibilização. Esta é uma técnica bastante simples, mas que pode não ter resultado com todos os homens, pois consiste em fazer masturbação 1 a 2 horas antes da relação sexual, o que diminui a sensibilidade para o orgasmo. Além disso, o homem não utiliza preservativo, por já ter uma relação duradoura. Técnica de número 4, fazer exercício de Kegel. Os exercícios de Kegel permitem fortalecer os músculos do assoalho pélvico, que são o grupo de músculo que fica na região pélvica e em volta da uretra. Quando esses músculos ficam mais fortes, o homem pode conseguir ser mais capaz de controlar a ejaculação, evitando que ocorra quando os contrai, por exemplo. Esses exercícios devem ser feitos todos os dias, em 10 séries de 10 repetições. Técnica de número 5, uso de anestésicos tópicos. Algumas pomadas ou spray que contêm uma substância anestésica, como lidocaína ou benzocaína, podem ser usados para diminuir a sensibilidade do pênis e aumentar a duração do ato sexual, sem que ocorra ejaculação. Esse tipo de produtos deve ser indicado pelo médico e precisam ser aplicados cerca de 10 a 15 minutos antes da relação. E por fim, a técnica de número 6, uso de remédios. Os remédios geralmente são usados quando as outras técnicas não apresentam os resultados pretendidos. Os remédios devem ser sempre recomendados pelos urologistas e
geralmente incluem antidepressivo como sertralina, fluoxetina ou trazodona, por exemplo, que tratam principalmente a ansiedade, que é muito comum nestes casos. E essas foram as 6 técnicas, espero que tenha ajudado. E por hoje é só, peço que inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E até a próxima!